Nós vamos falar hoje aqui um pouquinho, sobre uma teoria referente ao Insama, aquele que tem tudo para ser o vilão final ou um dos vilões finais de One Piece, Bem, como todo mundo sabe, a gente teve aí recentemente aí no mangá e no anime, o arco ali, o semi-arco do Reverie, o devaneio aí como vocês preferirem, que é um evento mundial, realizado a cada 4 anos, com os reinos reconhecidos pelo governo mundial, que tentam discutir problemas que a Grand Line vive. Bem, nesse último Reverie, a grande questão era sobre os Shichibukais e o crescimento dos supernovas, principalmente. Mas a gente pôde reparar em várias coisas interessantes, como o chapéu de palha gigante, o Shanks indo falar com os Teriumbitos, e também, eu acho que uma coisa muito relevante também foi o aparecimento do In. O In ele se mostra, muito incomodado, com o crescimento do Luffy e também com outras figuras como a Shirahoshi e a Bibi. Pois bem, há várias teorias sobre o Insama, mas a principal delas, e o que parece realmente estar acontecendo, é que ele está atrás da Opi Opi no Mi, a fruta que é capaz de trocar as pessoas de corpo, ou trocar a mente para outro corpo, também é visto que o chapéu de palha gigante está lá em Marijoa, e que ele simboliza algo muito importante, Como todo mundo sabe, o Oda gosta muito de brincar com o inglês e o espanhol, também com outras línguas, mas principalmente com o inglês e espanhol aí em One Piece, nas terminações, nos nomes e tudo mais. In, como todo mundo sabe, também é abreviação para I am, no caso eu sou, eu estou, eu sou. Sama em japonês é Deus, então Insama pode significar I am Sama, eu sou Deus. Seria Deus, seria o In no caso, Alguém que se autodenominou Deus há tempos atrás, ou ele realmente é um Deus, pouco a gente aí poderia saber, Nunca foi falado sobre deuses em One Piece, Mas poderia o In ser um Deus? Ou poderia ele ter se autoproclamado Deus há um tempo atrás? Muita gente acredita também, que o In está vivo desde o século perdido e ninguém sabe o que aconteceu no século perdido. Poderia ter ocorrido ali uma disputa entre clãs ou uma disputa dentro de um mesmo clã, por exemplo, entre o clã do Joe Boy e o clã do In, ou poderia eles pertencerem ao mesmo clã e um ter se considerado acima do outro, no caso o In acima do Joe Boy, ou poderiam ser eles mesmos de clãs diferentes. E no caso o clã do In ter tentado tomar o trono, dar um golpe no clã do Joe Boy, e agora o In pode simplesmente querer a Opi Opi no Mi para trocar de corpo com um dos Ds e ele assumir o trono do governo mundial. Seria esse chapéu de palha gigante uma espécie de coroa, digamos assim, ou algo que simbolize uma coroa que somente um D pode usá-la, e para isso aí ele garanta, o direito de sentar no trono do governo mundial? É uma possibilidade, Pode o chapéu de palha ser uma coroa simbólica, Só pode ser vestida por um D, só pode ser usada ali no caso, por um D. Como não é um D, ele quer a Opi Opi no Mi para poder trocar de corpo com um D, colocar o chapéu de palha, utilizar o chapéu de palha gigante. Esse chapéu de palha gigante ele pode inclusive, quando tocado por um D, por exemplo, diminuir de tamanho, ficar do mesmo tamanho do chapéu de palha do Luffy, e aí sim ser colocado na cabeça e essa pessoa ser coroada, como o rei, esse chapéu de palha sendo a coroa, do rei no mundo de One Piece. Pode ser uma possibilidade, o chapéu de palha ser a coroa do rei, A gente sabe que o trono está vazio, mas o In quer sentar nesse trono. E para isso ele pode precisar do chapéu de palha que só pode ser usado por um D.
e aí ele precisaria trocar de corpo com um D. O In também pode estar vivo desde o século perdido, né, porque ele sofreu uma operação da Opi Opi no Mi para lhe garantir a imortalidade. Mas a gente sabe, né, que quando o usuário da Opi Opi no Mi ele tem de se sacrificar para fazer essa cirurgia. Então, ele pode ter feito a cirurgia para ser imortal há 800 anos atrás, por exemplo, ou um determinado período, e agora precisar da cirurgia para trocar de corpo, é uma possibilidade. Bem, a gente pode aí teorizar com quem que o Win quer trocar de corpo. Com o Joy Boy, pode ter o corpo do Joy Boy, pode estar congelado lá em Marijoa, pode ser. Ele pode querer trocar de corpo com o Luffy, pode ser também. Ele pode fazer um acordo com o Barba Negra, já que a gente sabe que o Barba Negra ali, o Marshall de Tite, ele também é um D, para ele ser uma espécie de sucessor futuramente nesse trono, também pode ser. Aí a gente fica um pouquinho na dúvida, né? Quem vai ser o vilão final de One Piece? Será o Win que quer tomar o trono do governo mundial? Será o Barba Negra, que também pode ter esse mesmo objetivo, embora buscando um caminho diferente? Eu acredito que talvez possa acontecer no final de One Piece, né? A mesma coisa que aconteceu no final de Naruto ali, né? Quando a gente teve Obito, Madara e Kaguya, né? 3 vilões em hierarquias diferentes. Podemos ter, por exemplo, Barba Negra, Insama e uma outra entidade suprema como vilões finais de One Piece. Eu não acredito no Shanks como vilão final, né? Eu posso até falar futuramente sobre uma teoria que eu tenho sobre o Shanks, mas eu acredito que o Shanks pode se sacrificar pelo Luffy num arco futuro, como Raftel, por exemplo, né? Ou como a guerra final, ele pode se sacrificar pelo Luffy na luta contra o Barba Negra, por exemplo, por ele acreditar que o Luffy é o verdadeiro sucessor do trono, né, do governo mundial. Bem, são coisas que a gente vai ver nos futuros arcos, nós ainda estamos em Wano. Possivelmente depois de Wano vai vir o arco de Elbaf, né? Depois nós devemos ter o arco de Raftel e a guerra final, devem ser esses os arcos, né? Bem, fica aqui nosso abraço para você que acompanhou o vídeo. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa teoria aí nos comentários. E fico aqui pedindo também aí o like, né, e a inscrição no canal para que a gente possa estar trazendo aí mais conteúdo sobre o One Piece, os mangás e os animes para vocês, falou? Um abraço e até a próxima.